Olá, muito boa tarde a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso webinário da Rede Tribuna. Eu sou Emerson Costa, eu sou jornalista do jornal A Tribuna, eu sou editor de opinião e é um prazer receber você aqui na nossa última palestra virtual desse segundo ciclo de webinários. A gente tem como tema, dessa vez, para onde vamos? E hoje, você que está chegando pela primeira vez, vou falar para você aqui sobre a nossa empresa, a nossa rede de comunicação. A Rede Tribuna de Comunicação é formada aqui no Espírito Santo, de onde a gente está fazendo essa transmissão, pelo jornal A Tribuna, impresso e digital, pela TV Tribuna SBT, pelas rádios Tribuna FM Vitória, Tribuna FM Cachoeiro e Legal FM, pelo portal de notícias tribunaonline.com.br e em Pernambuco, pela rádio Tribuna FM e pela TV Tribuna Band. Bom, eu quero convidar aqui também para dar as boas-vindas a você que nos ajuda a fazer mais um evento. Eu quero convidar o diretor da Rede Tribuna de Comunicação, Ricardo Shoa Matos, a quem eu passo a palavra agora. Boa tarde a você, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que nos acompanham pela quarta palestra de hoje, na segunda rodada do webinário. Agradecer a você que dedicou esse tempo para reciclar, para se informar melhor, para saber as perspectivas, mesmo com tanta crise, com tanta pandemia. E agradecer especialmente ao Argentino Oliveira, que é o executivo de Gente e Gestão da Suzano, que prontamente aceitou também o nosso convite, e com um tema interessante, né? Por mais que estejamos ainda numa crise, muita gente ainda desempregada, mas tem emprego, e esse tipo de emprego é que ele vai falar. Como é que esse profissional tem que estar preparado com tanta informação, com tanta tecnologia aí? Que tipo de profissional as empresas estão buscando? Isso. Então, Argentino, quero te agradecer ao Emerson, que com tanta competência conduziu todas essas nossas palestras, o nosso webinário, tantos os avisos, né? Agradecer a toda a equipe, a Nildo, o Jovandro, o Rômulo, que com bastante competência colocaram no ar o nosso webinário, chegando até você de uma melhor forma técnica, com bom áudio, bom som, e que tenham todos uma boa palestra. E eu não posso esquecer dos nossos patrocinadores, porque sem ele, nada disso é possível. Então, agradecer mais uma vez a ArcelorMittal, a Findes, a OCB Espírito Santo e a Suzano. E convido a todos agora para assistirem os vídeos de cada um desses nossos patrocinadores. Uma boa tarde, uma boa palestra e até daqui a pouco. Pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar, comer, dormir, beber, sonhar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Eu sempre estive aí, com você. Na manhã movimentada e preguiçosa também. No caminho para o trabalho ou vendo o tempo passar. Eu sempre estive aí, com você. Quem sou eu? Eu sou a indústria. Findes, a federação que sempre uniu você e a indústria. Você não sabe, mas a gente tá junto o tempo todo. Você faz parte do que somos, e isso nos torna milhares de pessoas trabalhando por um mesmo ideal. Nos conectamos todos os dias para compartilhar novas ideias e construir novos caminhos. Juntos somos Coop, e onde tem Coop, tem OCB. Sistema OCB Espírito Santo. A nova Suzano nasceu para o mundo. Mais do que números, chegamos para somar ideias, talentos e possibilidades. Uma multinacional brasileira, feita por gente que inspira e transforma, que trabalha para gerar e compartilhar valor, e que acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. Para tornar isso possível, contamos com um time de mais de 35 mil colaboradores,
11 unidades industriais, centros de distribuição, além de escritórios e centros de tecnologia espalhados pelo mundo. Cuidamos de mais de 2 milhões de hectares. Cultivando parcerias com comunidades locais e valorizando as culturas regionais, movimentamos um grande ciclo do bem. Esse é o presente que plantamos hoje para as próximas gerações. E cada passo nessa jornada representa um importante avanço no cuidado com o nosso futuro. Olá, estamos de volta. Que bom que você está acompanhando aí a nossa última palestra do nosso segundo ciclo de webinários aqui da Rede Tribuna. Bom, antes de começarmos, em definitivo aí, a nossa palestra de hoje, virtual, o nosso tema, eu quero passar alguns lembretes para você que está acompanhando pela primeira vez ou você que está voltando aqui e precisa relembrar aí como funciona o nosso esquema de transmissão. Se tiver algum problema no áudio, na sua imagem, você vai entrar em contato com a nossa produção pelo item perguntas aí à direita do seu painel, da sua plataforma, tem um item ali embaixo escrito perguntas. Você vai informar qual é o problema e eles vão ajudar você a solucionar este problema. Também por este canal, Perguntas, você vai enviar a sua pergunta para o nosso palestrante ao final da apresentação do nosso convidado de hoje. Você vai enviar ali o seu nome, de onde você está falando e também a sua pergunta. Então envie o seu nome, de onde você está falando e a sua pergunta por aquele item perguntas ali na plataforma ao lado direito. Para quem ficar 60% do tempo conosco online, vai receber um certificado também pelo e-mail que você cadastrou lá na sua inscrição no tribunaonline.com.br. Você vai receber também um questionário, rápido questionário, para a gente ver qual é o tema que você quer aqui nos próximos eventos. Você quer ouvir sobre o quê? Você quer debater sobre qual assunto? Mande para a gente e a gente vai levar para a nossa produção. Faremos o possível para ter o assunto que você escolher aqui no nosso webinário, ok? Bom, falamos então do seu certificado que você vai receber, olha que legal, vai receber também aí o nosso questionário, vai nos ajudar a fazer este evento melhor, né, no futuro, e também você que está assistindo a nossa transmissão pelo celular, a gente recomenda que se você puder ver pelo desktop, a experiência é mais completa, né, sua participação. Também quem está no tablet também pode ver nas nossas redes sociais, pode acompanhar, enfim, você está no trabalho, você está em casa, onde quer que você esteja, está conectado, o mundo todo está conectado, e por estar conectado, pode acontecer um congelamento de imagem, a imagem frisar, um problema no áudio, mas não feche a janela, não feche aí a sua plataforma, que rapidamente nós voltaremos com o nosso sinal, ok? Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje, o evento que encerra hoje o nosso segundo ciclo de webinários da Rede Tribuna, com o tema central, Para Onde Vamos? Né? A gente vai falar aqui que a tecnologia mudou e a forma de trabalhar, o que as empresas precisam e esperam de seus novos profissionais. O nosso convidado de hoje, né, para falar aqui conosco, ele tem um currículo que eu vou passar para você, que tem invejável, né? Vamos dizer assim. Tem 15 anos de experiência, ele atua na área comercial, marketing, supply chain, recursos humanos, tem projetos realizados na Europa, no Sudeste Asiático, África e Estados Unidos. Já trabalhou em empresas como a Bayer e o Grupo Ultra. Né? A tecnologia mudou a forma de trabalhar e o que as empresas precisam e esperam dos seus novos profissionais. Quem vai falar sobre esse assunto para a gente é o Argentino Oliveira, executivo de gente e gestão da Suzano. Argentino, boa tarde a você, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estava olhando aqui, o seu currículo estava puxando aqui no nosso computador. Parabéns aí pelo seu trabalho desenvolvido, seja muito bem-vindo, viu? O microfone é seu e a câmera também. Super obrigado, Emerson, agradecer todo o time aí da Rede Tribuna, o Ricardo também, o time de comunicação, a Brenda aí da Suzano. Eu sei que é muita gente, parece simples, mas tem muita gente envolvida em todo esse processo aí. Então, quero agradecer. E eu acho que aqui, gente, é muito mais um bate-papo aí informal, apesar de eu ter feito algumas lives, eu ainda não me acostumo de ver a reação e não saber essa interação das pessoas.
Então, eu vou deixar ali, a gente vai ter 20 minutos de bate-papo, no final a gente vai ter uns 10 minutos para poder fazer perguntas, então façam perguntas, porque eu acho que é aí que a gente consegue interagir e tirar algumas dúvidas. O que eu vou fazer aqui, gente, eu vou compartilhar a tela, mostrando um pouco da apresentação. Eu fiz uma apresentação aqui muito mais como guide para a gente conseguir aqui acompanhar e o que a gente se comprometeu a passar com todos vocês. Vocês estão vendo minha tela, né? Acredito que sim. Então, vamos lá, gente. Antes da gente começar aqui, o que eu acho importante? Eu sempre faço esse disclaimer aqui. Quando a gente fala de futuro, gente, ninguém tem uma bola de cristal. Se vocês pegam uma previsão de 10 anos, 15 anos atrás, não precisa ir muito longe. Se você pega a previsão de janeiro do ano passado, antes da pandemia e do pós-Covid, a gente tinha aí predições ou previsões, ou qualquer que seja a palavra, bem diferentes e distintos para como estaria a nossa vida aqui, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, em dezembro de 2021. Então, eu sempre faço esse destaque, que isso daqui é uma tendência, o que a gente hoje está vendo dentro do mundo corporativo e que possa vir impactar, ou que já está impactando de uma certa maneira aí as organizações. Então, a ideia é dar um contexto geral aqui um pouco, até como Suzano, e como essa tecnologia sim passa por gente. Então, é ver o copo um pouco meio cheio ou meio vazio, e depois a gente passa aí um pouco nesse depara para as skills e novos modelos que a gente está vendo aí de organização, de estrutura organizacionais, e como a gente vê esse impacto aí nessas skills solicitadas para o profissional do futuro, ou até a gente falando profissional do presente. Aqui o contexto que eu queria dar um pouco para vocês, e eu acho que isso a gente passa pela Suzano, mas eu vejo muitas corporações passando isso, principalmente na parte final. Lembra que a Suzano aí, a gente passou por um momento grande no início do ano passado, então a Suzano é a fusão de duas empresas vencedoras brasileiras, e a gente criou aí, a gente fala que é um sonho que saiu no papel. Então hoje a gente é a terceira maior empresa do Brasil, não financeiro, e nossos produtos atingem mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E sendo brasileiro e tendo essa competitividade brasileira, isso dá muito orgulho, e eu sempre falo isso, trabalhar dentro da organização. Mas como histórico aqui, o que eu queria passar? A gente passou por um momento de olhar a cultura, qual que é essa cultura que a gente quer como organização, e eu vou passar um pouco nisso também como skill de futuro, isso passa por propósito, isso passa por diversidade. Então, antes de falar de estratégia, antes de falar de qualquer tipo de integração, a cultura e esse propósito foi o que a gente veio formando nos últimos anos, que acabou impactando o que eu quero como companhia e quais profissionais a gente entende que a gente precisa trazer e desenvolver para o mercado, não só no Brasil, mas para o mercado do mundo. A gente passou por uma série de processos aí, quando a gente fala principalmente de M&A, de integração, tanto em pessoas quanto em sistemas, e só depois dessa cultura, processo e integração, que a gente discutiu aí qual seria a estratégia e o direcionamento da empresa, o que a gente chama internamente de must-win battles, que quais são as batalhas que a gente precisa vencer para continuar entregando essa empresa inovadora para o Brasil e para o mundo. E depois a gente centralizou aqui, que é um pouco que eu vou passar para vocês, qual que é a estratégia em pessoas, que tipo de jornada, que tipo de skill a gente precisa desenhar hoje, o que a gente, eu não quero entrar em erraguez aqui, mas o que a gente precisa desenhar hoje, o upskilling, para quando chegar um reskilling, para quando chegar daqui 5 anos, a gente ter esse pool de talentos, esse pool de pessoas preparadas para conseguir gerenciar a organização. Só que antes de eu entrar aqui, fazer o check-in com vocês, a gente vai começar a falar um pouco do contexto do mercado, mas eu queria trazer para vocês um vídeo, vamos ver se vai dar certo aqui com o áudio, mas a gente já testou, que fala um pouco dessa questão aqui. Vamos ver. No começo ele é um pouco mais lento, mas vocês vão ver o objetivo ao longo do vídeo aí. Time to refuel and change tires. Zumor himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. E aqui é um momento, pessoal, que normalmente eu interajo com as pessoas aí, com a plateia, porque se observa algumas coisas. Ali estava em inglês, a gente não conseguiu colocar a legenda, mas ele começa falando que apenas 4 pessoas, elas participam do processo de fazer essa troca. E vocês, não sei se vocês se atentaram e contaram, a gente tem ali no primeiro vídeo 9 pessoas, isso é o que eu estou falando, o vídeo atual é 2013, né? Ainda tem bastante tempo de 2013 e 2020 que veio evoluindo. E tem até um vídeo que acompanha, que aumentou o número de pessoas. Então, se você compara o primeiro vídeo ali com o segundo vídeo, a gente tem essas 4 pessoas, mas no total ali para trocar 9, e no segundo vídeo a gente tem 21 pessoas. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Isso para grandes discussões, quando a gente tem RH, a gente sempre traz isso muito forte. A gente tem medo da tecnologia, a gente tem receio se isso vai roubar, vai tirar o emprego, as pessoas não vão ter o que fazer, mas o que a gente observa, isso eu não estou falando nem só de futuro, mas todo esse processo que, na verdade, mais pessoas estão sendo requisitadas para poder fazer o trabalho. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando de tecnologia, mas eu iria um pouco além, eu entro muito na parte digital, que é o modelo mental, passa por pessoas. Então, não é a tecnologia que é disruptiva, as pessoas são disruptivas, não é a tecnologia que vai inovar, são as pessoas que inovam. E aqui tem um dado interessante do grupo do Manpower Group, que é um grupo bem famoso aí em pesquisa de competências e skills para o futuro. Eles falam que numa pesquisa realizada aí o ano passado, 41% das empresas que estão olhando para a automatização de tarefas e processos nos próximos 2 anos aí, eu estou falando 20, 21, 22, 24% delas terão mais empregos e mais posições, diferente daquelas que não estão fazendo essa automatização e integração. Então, eu quis fazer o check-in aqui para a gente começar a entrar um pouco nessa discussão de o que é tecnologia, o que é disrupção, e trazer essa associação que, sim, a gente vai precisar se preparar, e aí eu acho que é a grande questão, é a grande discussão aqui, do que no movimento apocalíptico aí, que às vezes a gente ouve que a tecnologia vai acabar com tudo e o ser humano não vai ter muito o trabalho, né? Então, isso a gente quis mostrar aqui muito para poder chegar dentro desse processo. E outro ponto aqui que é super interessante, e isso está acontecendo muito forte hoje, se você pega 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, as grandes disrupções, as grandes transformações eram feitas, e eu falo em modelo de gestão, eu falo em competência, eu falo em processo, dentro das grandes organizações. Então, a gente sabe, desde o Fordismo, do Taylorismo, teve um processo muito grande das grandes organizações puxar isso. A própria General Electric sempre foi, a GE, uma grande organização no mundo. E o que a gente vê agora, há pequenas organizações e pequenas startups puxando essa transformação. Então, a gente está vendo em modelo de gestão, em skill, e por que a gente está vendo muito isso? Eu até coloquei a frase aqui. O que está acontecendo é que dessas 32% das organizações que estão abertas em utilizar prestadores de serviço ou mesmo outros modelos alternativos de contratação, quando você olha para o mercado e para a mão de obra, a gente tem que 87% delas, dos trabalhadores, eles estão abertos a esse modelo. E o que a gente vê, as grandes organizações não estavam conseguindo acompanhar toda a mudança e o perfil tanto dos trabalhadores como do mercado, enquanto as startups e as empresas menores estavam tendo uma vazão e um dinamismo bem diferente, bem distinto nesse sentido. Então, aqui é como é que a gente consegue adaptar o que a mão de obra está fazendo, o que os trabalhadores aí e o mercado está vendo, e trazer isso para as grandes organizações para começar a puxar a disrupção e inovação.
Então, aqui nesse outro slide, o que eu queria trazer para vocês? O que a gente vem discutindo bastante aqui dentro de todo o processo? E isso vai estar ligado a competências também e skill. A gente sempre trabalhou, e mesmo eu sendo novo, você vê tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, tudo muito hierárquico. A relação de pai e mãe, a relação de família, a relação de gestor. E o que a gente vem vendo muito grande dentro do mundo corporativo agora são redes colaborativas. E quando você passa a sair de uma estrutura organizacional, onde você tem comando e controle e gestão, e redes que são colaborativas, você precisa ter uma skill muito mais de influência do que uma skill, eu sou o chefe, então eu tenho esse poder, portanto eu vou mandar e vou direcionar nesse caminho. Então, quando a gente fala de redes colaborativas, a gente tem uma parte de skill de poder de influência que mais e mais a gente está buscando como competência aí dentro desses perfis mais disruptivos. E claro, como eu falei lá, a gente não pode deixar de falar como que eu faço essa gestão, eu faço essa influência em um mundo mais diverso. A gente está vendo vários acontecimentos aí que se passaram, mesmo na Semana de Consciência Negra, mesmo que o Brasil está passando agora, e a gente precisa tocar na parte de diversidade. E por isso, Suzano, isso foi uma grande discussão que a gente teve. Há 3 meses atrás, eu estava num debate, 3, 4 meses atrás, junto com a ONU Mulheres, onde a gente definiu que até 2025, a Suzano quer chegar com 30% de alta liderança para negros e mulheres. A gente quer tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nas fábricas e regiões que a gente está atuando. A gente quer ser uma empresa que quer substituir combustíveis fósseis, petróleo, polietileno, polipropileno, para biomateriais, combustíveis renováveis. Então, assim, é uma obrigação como organização e como eu coleto também esses colaboradores, essas skills que estão no mercado para conseguir fazer um match, para conseguir casar com o perfil e com a visão que a gente está tendo aí de futuro da organização. Um outro ponto que a gente comenta muito aqui, a gente sempre teve, isso é uma dificuldade, estava conversando inclusive com o Ricardo, com o time da Tribuna antes, é uma dificuldade não só do Brasil, mas do mundo. A gente tem uma única modelo de formação, onde a gente vai para a universidade, você fica 4, 5 anos, você pega um diploma e volta. Mas o que a gente está vendo muito agora, o dinamismo do mercado, que a gente fala do mundo VUCA, está tão acelerado que as grades curriculares e mesmo as universidades não estão conseguindo acompanhar toda essa mudança. Então, você tem um perfil que você busca aprendizado, que você tem a curiosidade e você vai, o que a gente fala aqui de lifelong learning, que é essa vida de aprendizado constante. Você não vai na faculdade uma vez, senta e você vai trabalhar para o resto da vida. Como que você procura outros tipos de aprendizados, fora os aprendizados formais que a gente conhece. E aqui um outro ponto importante também, como que a gente traz e desenvolve esse tipo de skill dentro da organização. Aqui também, de uma maneira mais rápida, a parte de prescrição e adaptabilidade, a gente fala muito de curiosidade aqui. Se você pega esse momento dos últimos 10, 11 meses no Covid, se a gente não tem uma flexibilidade e entender que não necessariamente eu sei como vai ser o futuro, mas eu preciso me adequar e preparar, a gente passa a ter dificuldade de achar esse tipo de profissional e conseguir ter essa adaptabilidade. Então, como que eu consigo desenvolver isso junto com o aprendizado? Porque a gente sabe que a tecnologia está mudando muito rápido, mas como eu consigo fazer essa mudança dentro desse processo evolutivo que a gente está tendo? Uma outra discussão muito grande, pensando também em organização, do que era estático, um pouco o que eu falei antes, e o que é dinâmico e flexível. E se vocês pegarem, não sei se todo mundo aqui, alguns já devem conhecer, outros não. Você pega o TikTok. O TikTok é, na verdade, uma mídia social da China, que quando você pega 1 ano atrás, ninguém conhecia. Hoje o TikTok, ele na verdade, está entre as 3 maiores empresas de tecnologia do mundo, e é uma empresa chinesa. Então, assim, como que eu consigo entender esse cenário dentro do mercado, desse mundo VUCA, dessa aceleração, e eu adaptar isso e trazer como resultado dentro da organização? Outro ponto importante também que a gente fala muito, que é você passa sair só de uma parte de solucionar processo para você conseguir solucionar problemas como um todo. Então, você não vai ficar na sua caixa, na sua área, no seu departamento. Como que você tem aquele espírito de ownership, aquela propriedade de sim, sou dono, e eu passo a solucionar problemas e impactar na experiência tanto do colaborador, como do cliente, como do processo como um todo. Então, outro ponto aqui que a gente coloca também, e essa parte de pensamento analítico, que sempre foi uma coisa muito forte dentro do mundo corporativo. Você pega os últimos 15 anos, um boom aí de faculdade de engenharia, com
agora essa mescla que a gente está entendendo de analítico e criativo. Eu preciso conseguir ser problem solving, resolver esse problema e ter essa visão sistêmica, mas como eu consigo me adaptar e não ser by the book, não ser a pessoa que talvez não consiga pensar fora da caixa. Então, como que você usa a criatividade para poder acessar esses pontos? E aqui eu trouxe, gente, só para a gente entrar um pouco, algumas mudanças que estão sendo discutidas, principalmente dentro da organização. Vou destacar essas duas, não vou entrar nas outras que é um pouco mais de RH, mas são quais as formas de design organizacional, estruturas organizacionais em rede. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente fala de tribos, redes, tem um modelo muito forte aí, modelo Spotify, como eu crio essa estrutura de redes para poder fazer com que as pessoas se desenvolvam e aprendam através delas, através do processo, e não necessariamente com um gestor ou numa área fixa específica. E um outro ponto que a gente traz também aqui é a parte de experimentação. Às vezes a gente fazia um projeto, eu fico 7 meses planejando um projeto e depois eu começo a cascatear o que a gente fala de modelo waterfall, eu implemento para a organização inteira. O que a gente vem vendo, inclusive de aprendizados de skills, você tem uma skill que você não tem, vamos aprender parte daquela skill, testar, vamos aprender parte daquele projeto, testar, iterar, e depois a gente pensa em fazer um super mega planejamento dentro de todo o processo. E que é uma grande dificuldade quando a gente pensa nas grades curriculares, porque é tudo muito... Hoje está mudando, hein, gente? Estou indo para o extremo aqui para poder exemplificar, mas já tem várias universidades se adaptando nesse sentido. Mas é tudo muito fixo, você entra, você tem toda a grade, você pode adaptar com uma currículo ou não, mas quais são essas discussões quando a gente pensa de modelo ágil, metodologia ágil, design thinking, como que isso tá envelopando toda a grade e está ajudando os alunos ou os estudantes a pensarem de uma maneira diferente. Então, esses 2 pontos aqui, eu acabei colocando como importante aqui para a gente poder acompanhar. E o que a gente vê e discute bastante aqui em relação a futuro? A futuro, assim, como que isso vai se concretizar e vai se organizar dentro das grandes corporações? Eu não sei se vocês já viram isso daqui, mas eu sempre abro as discussões aí que eu tenho do time, mesmo em palestras, explicando, aterrissando um pouco de conceito, né? Que depois eu vou dar uma pincelada ali para vocês quando a gente fala de holocracia. E eu explico um pouco melhor no modelo seguinte. Quando a gente fala de ter uma autonomia, um perfil que seja autônomo, uma organização que consiga visualizar e ter alinhamento em relação a projetos e estratégias, 2 palavras são essenciais para a gente conseguir dar essa autonomia, essa atuação de um time mais fluidos dentro das organizações. Um é o alinhamento e o outro que a gente fala no eixo aqui é a autonomia, né? E o que a gente vê? Se você tem uma organização que você dá só autonomia e você não tem alinhamento básico, você vê uma pessoa, um funcionário, ou a área, cada um indo para o lado. Então, você não tem um direcionamento nesse sentido. Mas, por outro lado, também, se você dá muita baixa autonomia e muito alinhamento, você tem uma organização que a gente chama de microgestão, de micromanagement. Ele vai entrar no detalhe e cria uma cultura indiferente, porque você não tem modelo participativo dentro do processo e como escolha. O que a gente vem discutindo bastante dentro da organização, e aqui também eu sempre faço um disclaimer, uma vírgula aqui, que é outro modelo que a gente tem, que é o de autoalinhamento e baixa autonomia, que a gente fala que é o modelo comando e controle, todo mundo fala, mas é ruim. Mas eu quero fazer aqui um reforço que em alguns momentos de crise, de produção, principalmente quem é indústria, quem viveu o modelo aqui de indústria que está participando da palestra entende isso, você vai precisar ser comando e controle, você não vai poder, no meio de uma produção de celulose, de aço ou de algum químico, discutir se você vai colocar 30% ou 40% dentro de um reator. Então, tem algumas gestões dentro da companhia que sim é uma gestão de comando e controle. Mas o que a gente vê migrar muito, e isso está impactando bastante aí no modelo, inclusive, de skill de gestão, que é aquilo que eu comentei lá atrás com vocês, que é uma gestão Suzana, é um processo. Eu sempre falo de uma maneira muito humilde que a gente não está aqui, o importante é caminhar e construir para que isso aconteça. Então, a ideia aqui é a gente conseguir cruzar o autoalinhamento com a autoautonomia, porque eu vou dar, sim, mostrar qual que é o direcionamento, como que a gente quer cruzar, a gente até dá o exemplo aqui nesse slide,
mas o grupo vai discutir e entender como que a gente vai cruzar esse rio, como que a gente vai construir ou não a ponte, enfim. Então, isso é um modelo importante, e por que eu estou colocando esse conceito? Porque isso acaba impactando em qualquer skill, principalmente em soft skills comportamental, que eu vou começar a trazer dentro da organização essas pessoas. Porque a gente entende que mais e mais você vai ter um modelo aí de autonomia dentro das organizações. E o engraçado é que, às vezes, a gente pensa, e eu já recebi algumas perguntas nesse sentido, é só o gestor que ele não quer perder o poder e por isso ele não quer dar autonomia. Mas não, gente, às vezes a gente testou isso em algumas fases, a gente dá autonomia, mas o time não consegue trabalhar com autonomia. Então, lembra aqui que é uma via de mão dupla, não é só o gestor, mas como é que eu crio essa cultura e essas competências para ter mais autonomia, justamente para esse mundo VUCA, e a gente sabe, a gente ouve muito isso, várias outras coisas mais dinâmicas, inclusive pandemias, podem acontecer, e como é que eu crio uma estrutura e pessoas onde consigam lidar com esse tipo de dinamismo no mercado. E aqui, pessoal, eu não vou entrar aqui, tem uma certa complexidade dentro do chart, do slide, mas o que a gente vem ouvindo muito do mercado, que a gente chama de holocracia. A holocracia, na verdade, é modelo de gestão por círculo. Ao invés de você ter a hierarquia, você tem a holocracia. Mas o que a gente vê aqui? Ao invés de você ter, e é um conceito que eu quero pegar aqui com vocês, ao invés de você ter uma pessoa com vários chapéus... Opa! Aí passou. Ao invés de você ter um departamento ali com as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, você passa a ter uma pessoa com vários papéis. E o que isso implica, gente? Quando você tem uma área de supply ou uma área de inteligência fazendo a mesma coisa e você passa a discutir papel de ação, eu não estou aqui para trabalhar na área X ou na área Y fazendo tudo isso. Eu estou aqui para poder ajudar em grandes projetos dentro da organização. Então, você passa a ter uma diferença de modelo onde os ciclos de carreiras passam a ser mais curtos. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, quando você tinha, às vezes, algumas pessoas que passavam por 10, 15 empresas diferentes ou passavam por áreas diferentes, tinha um questionamento muito grande. E a gente vê isso cada vez e cada dia mais constante. Então, como a gente passa a parar de falar de descrição de cargo, olha, eu vim aqui, eu faço isso, tudo, qualquer coisa além do que foi combinado, não é meu papel. E eu passo a ter pessoas olhando como papel de ação, com ciclos menores, e entregando projetos para a organização. E aqui é importante, até dar um exemplo, gente, mais até às vezes que Estados Unidos e Europa, e a gente está fazendo um movimento grande dentro da Suzano, de tribos e como que a gente trabalha com modelo autogerenciável, a China ela tem feito modelos bem disruptivos dentro desse trabalho, dentro desse projeto. E para você ter noção, algumas posições vagas que a China está divulgando no mercado chinês, não aqui, eles passam, você não sabe o cargo, você não sabe a área, você sabe o desafio. Olha, você está vindo aqui na empresa Y para poder entregar ou mudar isso. Então, isso passa na discussão, não é um papel estático definido, não é uma skill estática e definida. Você passa a ter skills e projetos, desafios múltiplos e evolutivos. Então, isso vai mudando ao longo do processo. A mesma coisa aqui, não vou chover uma olhada, mas hierarquia e poder. Então, a gente tem muito mais skills e qual que é a missão que me foi dada naquele momento. E a gente passa também a discutir não só gerenciamento de alçada, mas como é que você tem uma colaboração e uma facilitação dentro do gestor. E aí, como trilha de carreira e orientada aqui, antes só para função, a gente vê uma diferenciação por skills e complexidades. Então, realmente você tem um multitask e como você consegue cruzar tudo isso dentro das organizações. Sei que eu passei aqui 2 minutos do tempo, ia ter um vídeo, mas vou segurar aqui. Mas eu acho que a ideia aqui é mais agora a interagir aí com vocês e conseguir responder algumas perguntas. Ok, argentino, a gente está acompanhando aqui e tem muita pergunta, viu? Estamos de volta aqui, você estava acompanhando a palestra do argentino. Uhum. Tem que me segurar aí, porque se não deixar, eu vou ficar falando 35 minutos aqui. Tudo bem, a gente entende. É porque quando o assunto é bom, a gente se empolga mesmo. Tanto se empolga que eu estou com muita pergunta aqui, e o que não der tempo de responder, a nossa equipe vai enviar para você, e daí você responde para a gente, por favor, faça essa gentileza, a gente envia para o e-mail
dos nossos colaboradores aqui, dos participantes, ok? Bom, agora são 3h07. Então, vamos começar as nossas perguntas. Muitos dando boa tarde, tem gente fazendo piada aqui com o Flamengo, vamos passar adiante, porque o Flamengo já foi eliminado da Libertadores, ok? Ou boa tarde do René Tavares, da Prefeitura de Vitória, que está participando, boa tarde da Márcia Miranda, e aqui, boa tarde. Argentino super profissional, como estará o mercado para os profissionais acima dos 60 anos, ainda com seus currículos competitivos? Obrigado, Magda Borges está perguntando para você, o argentino. Super importante, assim, a gente criou recentemente dentro da Suzano, e dentro do grupo de diversidade, a gente tem 5 grandes pilares. Então, a gente fala que é o pilar Black, o outro a gente tem de mulheres, PCDs, LGBTQI+, a gente criou um que chama Gerações. E por que a gente está fazendo isso? Porque não só agora, mas mais e mais as pessoas vão ter um tempo de vida muito maior. Então, como que eu consigo fazer com que essas pessoas, ela une aquelas pessoas que estão entrando dentro da organização com as pessoas que já têm experiência de casa, já têm experiência ou em conhecimento técnico, ou em gestão, ou em um processo específico. Então, por incrível que pareça, por exemplo, na Suzano e até em outras organizações, você tinha limite de contratação. Recentemente, a gente contratou uma pessoa de 68 anos de idade. E quando você olha isso antes, você tem limite de aposentadoria. Então, está tendo uma mudança muito grande. Por quê? Porque muitas vezes as empresas não estão conseguindo contratar um certo nível de maturidade e desenvolvimento que os profissionais, às vezes, que já aposentaram, já têm. Então, assim, por que não a gente conseguir refletir e ter esses profissionais dentro da organização? E eu acho que uma coisa que o Brasil está começando a evoluir também, e a gente tinha muita dificuldade em contratar, por exemplo, da própria academia, professores para o mundo corporativo, diferente nos Estados Unidos e Europa, que isso é muito vivo dentro do mundo corporativo, a carga horária no Brasil era 40 horas semanais. Você tinha alguns modelos ali de intermitentes ou não, mas a gente não tinha essa adaptação de falar, olha, professores, vem trabalhar aqui só por 10 horas, só por 13 horas. E nesses últimos 12 meses, esses últimos 2 anos, houve mudanças aí na parte trabalhista, direito trabalhista dentro do Brasil, e você passa a poder colocar e contratar profissionais. E aí, gente, convido as empresas que estão aqui ouvindo. Isso abre um mundo de possibilidades para a gente conseguir trazer esses profissionais e conseguir realmente ser esse ambiente que a gente quer desenvolvimento. E aqui eu falo nem pelo ambiente inclusivo, porque muitos desses profissionais têm competências técnicas e comportamentais que a gente não acha no mercado. Então, a gente passa a poder, a gente está fazendo um projeto agora de trabalho 20 horas por semana, ou trabalho 15 horas por semana. Então, isso a gente está começando a fazer aí esse processo e desenvolver dentro da organização. Ok. Argentino, tenho sobre geração, já que você falou aí, respondeu que a empresa contrata até pessoas acima de 60 anos, com 65, olhando a questão da aposentadoria. Eu tenho a pergunta da Nilda Miranda aqui, ela fala o seguinte, a geração Z, nascidos aí a partir de 95, estão chegando ao mercado de trabalho e essa geração tem uma visão diferente do mundo. São mais revolucionários, mais seletivos com relação aos produtos que consomem, inclusive os alimentos, e também com a profissão. Eles valorizam mais o trabalho do que a carreira numa empresa, mesmo as grandes corporações. Como é que fica essa relação? O que as organizações precisam fazer para dar oportunidade a esses jovens, conquistá-los e reter esses talentos dessa geração? Acho que o que a Nilda quis dizer aqui é uma coisa que a gente já, como jornalista, tem acompanhado muito e tem lido a respeito também, que é o seguinte, a pessoa entra no mercado de trabalho, a geração Z, entra numa empresa e fala assim, bom, aqui não está bom para mim não esse ambiente, estou indo embora, coloca a bolsa nas costas, a mala, ou pega os seus documentos e vai embora. Entra hoje e sai amanhã, não tem isso de eu preciso estar trabalhando aqui, ele quer qualidade no trabalho, é isso mesmo? Ótima pergunta também, assim, não sei se vocês já ouviram falar no conceito de mindset de desenvolvimento e mindset fixo, o que a gente vai ver, a gente vem vendo principalmente na geração aí que está chegando, você não está ligado à empresa, você não está ligado à carreira ou cargo, você está ligado a o que eu vou me desenvolver e o que eu vou crescer dentro dessa organização, como que eu vou ser desenvolvido aqui dentro. Então, mais e mais, só qual que é a grande dificuldade? Eu acho que o direito trabalhista agora no Brasil está evoluindo para conseguir se adaptar nesse sentido. Será que eu preciso ter um modelo de CLT para atrair esses jovens
que eles precisam estar trabalhando aqui 8 horas por dia ou 40 horas por semana, como que a gente consegue adaptar para muito naquela linha que eu comentei ali na discussão, de o seu projeto é esse, seu papel de ação é esse. Você não vai receber um cargo, uma descrição, é isso, e você não tem mais nada para adicionar aqui. Então, eu acho que a grande dificuldade e a grande mudança de atração de talentos que a gente vai ter dentro da organização são como as empresas vão conseguir adaptar nesse sentido. O que muitas das vezes startups já estão na frente, já estão fazendo modelos adaptativos aí em termos de tanto carga horária de trabalho, quanto em beneflex, que a gente chama, que são benefícios flexíveis. Então, como você consegue atrair? Porque o modelo mental é diferente. Então, assim, não adianta querer aplicar um modelo mental diferente uma pessoa com uma estrutura e cultura completamente distinta do que está colocando. E como que a gente consegue trabalhar, isso é super importante, ambidestria. Não é que eu vou trazer só essas pessoas, eu vou trazer essas pessoas e tem toda a geração ali que a gente quer trazer também de aposentados e como que a gente consegue fazer tudo isso ser orquestrado dentro das organizações. Perfeitamente. Bom, vou chamar aqui agora, colocar para fazer uma pergunta também, nosso diretor aqui da Rede Tribuna, Ricardo Shoa Matos. Ricardo está de volta, olha ele aí. Fique à vontade, Ricardo. Gentinho, obrigado de novo. Nós batemos um papo antes de começar a sua apresentação aí. O que a gente sente muito enquanto instituição, primeiro, eu estava conversando com você, as instituições de ensino, elas não preparam mais ou não preparam que tipo de profissional o mercado necessita. Quer dizer, todo ano são jogados aí no mercado, são colocados no mercado vários profissionais, mas cada ano tem uma realidade diferente. Então, eu acho que é o papel inverso, as instituições irem até as empresas e saber que tipo de profissional nessa área você está precisando, ou que tipo de profissional que eu formo a cada 6 meses ou cada ano eu posso colocar no mercado. Porque isso muda. Então, vem com uma teoria excelente, mas uma prática completamente fora da realidade. Essa é uma. Eu acho que a Nilda que fez a pergunta aí, isso que a gente sente também. Eu estou fazendo uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma colocação e experiência nossa. Antigamente, você queria fazer carreira, né? Então, você pega a própria, na época que era Fibria, a Celó, Vale, outras instituições, Rede Tribuna, a pessoa queria entrar e fazer carreira ali. Hoje é aquela pergunta que eu acho que foi a Nilda que fez, a pessoa entra, se não der bem, vai embora, vai para fora, fica sem trabalhar. Então, isso perdeu um pouco, a proatividade dessa pessoa perdeu um pouco, a ambição dessa pessoa perdeu um pouco. Então, que tipo de profissional é esse que está aí no mercado? Porque eu digo o seguinte, emprego tem, pessoas comprometidas ou preparadas para aquela função que falta um pouco. Super, super válido, Ricardo. Eu falo sempre de uma palavra que é resiliência, né? Às vezes a gente pensa que vai chegar a 2, 3 anos, a gente discute muito do programa de trainee, né? Às vezes os trainees chegam um pouco procurando a melhor palavra aqui, mas com o ego um pouco inchado e pensa que vai ser diretor daqui a 2, 3 anos. Eu acho que tem uma parte de resiliência que é onde é justamente o processo que você vai crescer horizontalmente, aí eu falo como conteúdo. Acho que o grande desafio que tem é como, primeiro, você consegue perceber que isso é uma trilha de carreira. Você não vai fazer isso em 1 ano, em 2 anos. Isso é um processo, né? Um desenvolvimento. Eu falo que carreira é um gotejamento. Você vai gotejando e você vai construindo e você vai evoluindo o processo. Então, isso, para mim, é uma dificuldade, como que a gente se adapta nesse sentido, mas você pega profissionais que a gente teve uma super dificuldade dentro da Suzano, a gente formou o Centro Digital. Quando você vai para programador, para engenheiros de dados, arquitetos de dados, design ele está olhando toda a forma de ritual da organização, como que eu interajo com as pessoas, como que eu vou fazer uma reunião remota, como que eu vou continuar conectando com as pessoas, mesmo estando online. Então, tem uma área que a gente está criando, que é a área design, que ela está fazendo todo esse processo junto com a gente. Uma outra área que a gente está desenvolvendo também, todos os agilistas. Então, agilistas, ele vai ajudar todo o processo, toda a metodologia, para deixar a organização com processos mais fluidos, para você ter, quase um linha aí do passado, para você ter processos mais organizados, como é que você aplica a metodologia ágil. Então, a gente está começando a tatear isso, e a gente viu que no mercado ou tem muito pouco, ou naquela linha que você comentou, as pessoas ou as universidades têm uma certa dificuldade, agora está tendo mais, de adaptar a grade. E um outro ponto que para mim, particularmente, também é muito difícil no Brasil,
eu sinto que nossos estudantes são míopes em relação ao Brasil e em relação à América do Sul. Eu lembro quando eu finalizei meu MBA e eu fiz parte na China, você vai nos alunos do segundo ano de universidade na China, gente, eles já viajaram ao mundo, eles já trabalharam fora, eles já fizeram outras conexões, e você vê aqui o perfil de estudantes, e mesmo isso, ou escolas públicas ou particulares, quando entra na universidade, não tem a visão de mundo e essa envergadura que às vezes a gente entende que faz diferença quando você escolhe uma universidade, quando você passa a ter essa visão mais sistêmica. Então, assim, como que a gente consegue adaptar e trazer essa realidade aqui também para o Brasil e colocar de novo aí o Brasil em grandes discussões de negócio aí com outros países? Ok, vamos lá, vamos a mais perguntas aqui, comentários dos nossos participantes. Muitos funcionários não têm total habilidade na área da tecnologia. A empresa deve disponibilizar cursos ou não para estes funcionários? Quem pergunta é a Juliana Gil de Souza Rocha Rios. Obrigado, Juliana. A gente tem, e isso foi um exemplo concreto, assim, o que a gente começou a ver quando a gente formou o Centro Digital da Suzano? Que a gente queria começar a contratar e a gente viu que ou não tinham profissionais, ou os profissionais eles vinham com solicitação de remuneração muito acima que o cargo ali, ou que a gente tinha possibilidade de pagar. Então, o que a gente fez? A gente mapeou dentro da organização o que eu falei lá atrás para vocês de reskilling e upskilling. A gente mapeou primeiro quem queria começar a aprender um pouco mais de design, ágil, programar em Python, que é um skill que a gente vem buscando muito na parte de engenharia de dados e programação. Então, a gente organizou tudo isso e falou, ok, você quer? A gente vai dar um curso, trazer aqui e formar. Ou a gente começou a avaliar quem são as pessoas, e isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que não tem em casa, mas a gente fez toda uma varredura e um mapeamento, quem já tinha básico, por exemplo, em Python, ou quem já tinha básico em design. E por incrível que pareça, surgiram pessoas dentro da organização que já tinham competência e ajudaram a formar e construir todo esse processo e sistema dentro da Suzano. Então, se a gente entende que o profissional é um profissional que tem fit com a cultura da organização, que é um profissional que a gente quer investir e se desenvolver como organização, crescer junto com a organização, sem dúvida a gente tem que realmente colocar energia ali e dinheiro para poder fazer esse desenvolvimento. Não dá para trazer tudo de fora, até porque a gente não tem tudo de fora hoje. Então, a ideia foi fazer esses centros digitais e começar a formar. Outro ponto que a gente discutiu muito, que a gente começou uma parceria, que é Women para IT. A gente não tinha muitas mulheres em TI, e a gente queria começar a desenvolver e trazer até pelas diversidades mais mulheres com competência técnica nessa área. Então, a gente fechou uma parceria fora, que estava aberto tanto para pessoas, mulheres dentro da Suzano quanto fora da Suzano, para conseguir fazer esse treinamento, esse desenvolvimento das mulheres de TI. Então, hoje a gente começa a ter essas competências no meio, quando a gente está falando de gênero, de mulheres, que é o que a gente estava focando. Então, a gente não adianta, as empresas vão ter que parar e ter que investir em treinamento, porque, infelizmente, como o Ricardo estava comentando, as universidades não estão mapeando todas as competências para acelerar. Então, acho que é uma evolução, de novo, um parênteses aqui, já tem muitas universidades fazendo, tem até uma universidade que é uma escola francesa de programação, onde, olha, tanto que é diferente, gente, não existem professores, os professores são, na verdade, o ano seguinte. Então, se eu entrei no primeiro ano lá, e normalmente os cursos são de 2 a 3 anos, quem vai me ensinar é a sala que está no nível superior que eu, porque é completamente colaborativo e aprendizado na prática. Então, assim, a gente começa a ter agora outras escolas que estão com modelos um pouco diferentes que a gente vinha tendo aí no Brasil e no mundo, né? Perfeito. Tem um comentário aqui do Samuel Jorge Messias. Excelente pergunta, ele estava falando da pergunta anterior. Penso que as instituições de ensino precisam alinhar e teria prática simultaneamente, seguindo a doutrina de Anísio Teixeira, utilizada no IFES nos anos 80. Aprender para fazer e fazer para aprender. É o comentário do Samuel. Obrigado, viu, Samuel? Tem uma ponderação do Davidson Pereira Sandrini, uma outra visão aqui a respeito do tema. Ele disse que o tema não deveria ser novos profissionais, mas sim novas demandas de serviço, no qual requer conhecimento, experiência e aprendizado. Os conhecimentos devem ser de cada pessoa, mas a empresa deveria disponibilizar o tempo para a capacitação deste profissional. Aquele assunto que você já estava abordando, que chegou a comentar aqui conosco, das experiências.
Luciano Crespo de Oliveira. A tendência das empresas é reter, selecionar profissionais multifuncionais, ou seja, profissionais que entreguem mais resultados além das suas atribuições que possam entregar também mais resultados. Resumindo, qual é a tendência da empresa? É selecionar os multifuncionais? O que dá mais resultado, né? Mas, assim, a maioria das empresas, você tem avaliações, que foi a avaliação feita pela General Electric, né, que a gente fala dos fóruns de desempenho, que é o famoso Nine Box, quem que performa mais e quem não performa mais. Eu acho que tem mais e mais um caminho hoje, sim, no final o resultado vai importar, você tem que entregar, você tem que entender ali qual que é o impacto que você vai ter de alguma maneira no EBITDA da organização, não falo nem de faturamento, mas como você está crescendo a margem. Isso sim, mas eu acho que a gente esquece de falar que isso é uma ambidestria. O como nisso é super importante. Eu estou entregando, mas como eu estou entregando? Qual que é o perfil, o atributo, por exemplo, de liderança, de perfil da organização que a gente consegue entregar? A gente tem um lema na Suzano que é forte e gentil. Então, sim, eu preciso ser forte no resultado, eu preciso entregar a EBITDA, eu preciso aumentar o lucro da empresa para os stakeholders em geral, mas eu preciso ser gentil no como eu entrego, como eu faço esse alinhamento, como eu impacto a sociedade, como eu impacto a diversidade. Então, acho que as empresas estão sendo cobradas hoje, mais do que nunca, e pós-pandemia ainda mais, no seu impacto social. O que você está impactando a sociedade, como que você vai melhorar isso? E todas as discussões, não sei se já ouviram falar, mas de ESG, que está sendo discutido, como que a gente quer meio ambiente, safety, saúde e governança corporativa, como as empresas estão impactando, porque a gente fala empresa, a gente parece que é uma entidade, uma instituição que anda sozinha, mas quem está fazendo essa empresa são as pessoas, são os funcionários que estão trabalhando localmente, são os líderes, são os fornecedores. Então, como que eu consigo trazer esse papel social e como eu começo e reforço uma ambidestria de mostrar o como, né? E aí sim você conseguir construir um profissional que tenha fit com a organização, que consiga entregar o EBITDA, resultado. E eu falo isso, gente, eu vim de supply e vendas, comecei minha carreira dentro de vendas. Então, assim, não dá para eu querer só ter um lado comportamental e eu não entregar resultado ali no final do mês. Então, acho que a beleza disso e a discussão, como é que a gente tem o E, né? Não é o resultado ou o comportamento, mas você entrega as duas coisas. Ok, tem mais uma pergunta aqui do Nick da Praia da Costa, em Vila Velha. O Nick Castellini. Boa tarde. Mudanças muito rápidas. Experiências passadas não ajudam a prever o futuro, nem serve de medida para o que deve ser feito agora. Como que se faz, então, argentino? Ele ficou falando aí, o Nick. Ó, obrigado, Nick. E eu comecei falando isso lá na palestra, assim, às vezes as previsões foram feitas há 1 ano e meio atrás, pós-Covid, era completamente do que a gente está vivendo hoje. E aí, gente, para mim, a metodologia ágil e agilidade ganha muito nisso. Porque quando a gente fala de uma metodologia ágil, isso angustia engenheiro e organizações muito. Eu não vou saber o começo, meio e fim. Eu vou muito mais no teste e na iteração. Porque o mundo está tão dinâmico e está mudando tanto que eu não consigo, raras exceções, sim, tem projetos financeiros, captação de financiamento, de bonds, que a gente precisa ter toda a estruturação. Mas o que eu estou falando aqui é modelo mental, porque eu não vou conseguir falar como que eu vou começar e como eu vou acabar. O que eu vou ter que fazer é como eu consigo acertar rápido. Errar, gente, isso é um outro ponto, é cultura de erro. As empresas têm que mais e mais fomentar a cultura de erro. O que a gente tem que fazer é o quanto eu erro rápido. Porque eu não vou saber prever, a gente falou aqui de skill e competência, o que a gente está vivendo isso, mas a gente vai conseguir prever isso para o futuro. O que a gente tem que fazer é como é que eu itero, e itero não é interação, é iteração de testar, como é que eu testo, acerto, testo, erro, testo, acerto, e aí eu vou construindo essa jornada e aprendendo como é que eu vou desenvolvendo nesse sentido. Mas é uma angústia muito grande, imagina você chegar para um board e falar que você não sabe onde vai ser o fim. Então, eu acho que é um processo evolutivo que a gente está vivendo agora dentro das organizações. Ok, eu tenho aqui a participação do Tarcísio Perovano de Cachoeiro de Itapemirim, como pequeno e médio empresário, deve se posicionar nesse contexto que você apresentou. Tarcísio José Perovano de Cachoeiro de Itapemirim, fica no sul do estado do Espírito Santo. Para mim, o médio e pequeno empresário aqui é onde você vai ter mais um terreno fértil para poder testar.
porque você não tem uma estrutura hierárquica, onde você tem o coordenador, o supervisor, o gerente funcional, o gerente executivo, o diretor, para você, e essa é a grande dificuldade das organizações, e o que eu comentei, ele fala, a gente fala em startup, mas eu acho que tem um movimento muito grande das médias e pequenas empresas, como que ela adapta com a metodologia ágil. E eu estou vendo isso acontecer de uma maneira muito, muito bonita em algumas empresas médias, e não necessariamente empresas ligadas à tecnologia, automação, mas dentro do Brasil. Tem, inclusive, uma instituição que chama Anjos, que apoia esse tipo de empresa, que vem de startup, que a gente vem discutindo muito aí, como que você fomenta. Eu acho que o que você pode fazer é como você coloca todo esse conceito de ágil, esse modelo mental de errar e aprender e iterar, e você consegue colocar de uma maneira muito mais fácil. E ok você não saber de todo o processo, mas traz para dentro e testa numa área pequena, testa com 2 pessoas, testa um modelo diferente, e você vai ajustando isso. E lembrando que você não precisa, de novo, aprovar com todo um conselho. Isso dá um dinamismo e uma vantagem muito grande versus outras organizações. Então, assim, como é que você tem essa curiosidade de entender o que está acontecendo aí no dia a dia ou nas empresas, e você consegue testar dentro da sua organização? Pergunta do Samuel Jorge Messias. Como contextualizar os alunos quanto a uma visão holística do cenário atual, o cenário de pandemia argentino? Vamos lá. Eu vejo, e para mim, acho que talvez, como para mim isso foi muito importante, fiquei um tempo cuidando de África, Europa, Sudeste Asiático, fui fazer MBA na China, na Inglaterra. Eu acho que a gente conseguir fomentar essa rede e essa conexão internacional, e você tem vários grupos internacionais que você consegue fazer esse tipo de interação. Isso, e aí para mim é argentino, hein? Não estou falando como Suzano, não estou falando como RH aqui. Eu acho que isso provê uma visão de mundo e, como consequência, uma visão de sistêmica, de ligação com as pessoas, de o que às vezes está acontecendo lá no interior da China está impactando aqui por algum motivo, o que está acontecendo lá na Bielorrússia está impactando Você consegue começar o que a gente chama de connecting dots, você começa a ligar os pontos. Então, isso para mim falta muito e a gente precisaria começar a fomentar um pouco mais. E a gente sempre fica naquela assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um MBA internacional, fazer uma graduação internacional. Mas, gente, hoje tem sites que é a Omegle, também não sei se já ouviram falar, que são sites que começam a interagir com o mundo inteiro. Então, como você consegue trazer isso para dentro da academia? Como você consegue dar essa visão de mundo para dentro dos alunos e estudantes? Acho que isso ajuda a você plantar aquela semente de curiosidade. Mostra que tem um caminho, e depois a pessoa vai conseguir construir e correr atrás do que faz mais sentido. Muito bem, tem mais uma participação aqui, que nós temos aqui o Wagner Vieira França, que é de São José do Calçado, está dando boa tarde, está acompanhando também, muito obrigado ao Wagner. Argentina, você não acha que, além de cursos, as empresas, no meu caso, a prefeitura, deveriam abrir um financiamento para a compra de instrumentos para trabalho online? Pergunta Renê Tavares Farias. No caso, a prefeitura, você fala, não as organizações? As empresas como um todo, e no caso da pessoa que está participando conosco aqui, Renê Tavares Farias, a prefeitura, é onde trabalha a Renê. Eu não consigo entrar na realidade aqui, especificamente na prefeitura, onde trabalha, mas eu acho importante dar essas ferramentas e entender. A gente fala hoje que internet, eu estava inclusive discutindo hoje de manhã, sempre acordo 5h30 para poder correr, e estava falando que você pega 20 anos atrás, luz, água era obrigatório, né? Hoje, quando você vai mudar ou vai para algum lugar, é luz, água e internet. Então, assim, não é igual sapato, não tem como sair sem de casa. Então, acho que tem algumas ferramentas, mais e mais hoje, que passam a ser essenciais como ferramenta de trabalho. Lógico que a gente tem que entender qual que é a realidade local, qual que é a realidade de investimento, quando a gente pensa em facilities e equipamentos que a organização consegue dar, independente se é pública ou privada, mas eu acho que mais e mais isso vai passar a ser uma pergunta recorrente. Porque tem algumas ferramentas de trabalho que são essenciais para a gente viver um mundo aí pós-pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a Suzano está com 4.500 funcionários trabalhando online, desde março eu não volto para o escritório,
desse ano, e eu acho que é um processo. Se eu não tivesse todas as ferramentas de tecnologia, a gente não estaria conseguindo aí rodar a empresa e não ter impacto no dia a dia, né? Ok. Argentino, eu quero agradecer a sua participação, muitíssimo obrigado. Nosso tempo aqui está terminando agora. Deixo aí para você fazer as suas considerações finais e agradeço em nome de toda a Rede Tribuna aqui, essa aula, a verdadeira aula que você deu aí para a gente hoje. Emerson, super obrigado. Acho que obrigado para cada um aqui que ouviu. Acabei indo rápido ali no final da apresentação, mas assim, quero deixar só o aprendizado que, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar ansioso. Porque às vezes nessa pandemia a gente via muito a questão, olha, eu tenho que malhar, correr, eu vou lavar roupa, tenho que cuidar do filho, tenho que trabalhar, eu tenho que ser a super mulher e super homem aqui. E assim, se permita também passar por momentos de, eu estou me entendendo, vendo qual que é o processo, eu vou errar, eu vou acertar, mas não pensa na perfeição. Acho que a beleza disso, desse processo que a gente está vivendo da pandemia, é a gente identificar que todo mundo no final é ser humano, e todo mundo erra, e todo mundo acerta. Então, acho que o importante é você ter aquela curiosidade de buscar, de ir atrás, de olhar, mas você não vai ser 100% assim. Então, a gente está falando muito de saúde mental hoje, era um tema que não era tão discutido antes da pandemia nas organizações e no mundo, e hoje tem até cargos que a gente fala de happiness and well-being, bem-estar e felicidade. Você pensa em falar felicidade, sentimento em corporações, há 2 anos atrás isso era um absurdo. E hoje a gente está vendo isso acontecer, porque a gente entende que se não tiver uma saúde mental e uma inteligência emocional, as empresas não vão conseguir rodar. Então, assim, se dê esse tempo, que isso é importante no processo de amadurecimento aí, de desenvolvimento do conhecimento. Mas contem comigo aí, estou no LinkedIn, qualquer coisa é só chamar lá, gente. Ótima semana para vocês. Ok, obrigado mais uma vez ao Argentino, a toda a equipe dele aí, a disponibilidade e a nossa equipe de produção também. Bom, aqui para finalizar o nosso evento, eu quero chamar de volta aqui o diretor da Rede Tribuna, o Ricardo Uchoa Matos, para fazer o nosso encerramento oficial aí. Ricardo está de volta conosco. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Emerson. Obrigado mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, eu acho que teria várias perguntas para fazer. Excelente palestra do Argentino. Obrigado mais uma vez, Argentino. E vocês que estão nos assistindo, eu acho que o Emerson já falou isso, eu só vou reforçar. Se você não conseguiu assistir na íntegra, ou gostaria de assistir, ou indicar alguém para assistir depois, essa palestra, como as anteriores, estarão no Tribuna Online, www.tribunaonline.com.br. Agradecer mais uma vez e fique ligado que terá mais outros webinários, né? Continue assistindo a TV, lendo nossos jornais, ouvindo as nossas rádios e continue acompanhando o que a Rede Tribuna traz para você. Emerson, muito obrigado pela sua condução. Tenham todos um final de resto de semana aí, um excelente Natal, que já estamos chegando aí, um excelente Ano Novo. Um abraço, tudo de bom para vocês. É com você, Emerson. Ok, obrigado, Ricardo, em nome de toda a equipe aqui também, do Giovandro, do Rômulo, da Nilda, que ajudaram a fazer essa transmissão. Eu quero agradecer também a você que ficou conosco, que participou no primeiro, segundo, terceiro e quarto evento desse segundo ciclo e também participou do primeiro ciclo aqui de webinários da Rede Tribuna. Quero agradecer ao Dr. Tanguy Frisso, que fez a primeira palestra desse segundo ciclo, ao Alexandro Cassassi, que fez a segunda palestra, o Eduardo Pinheiro na terceira e o Argentino Oliveira hoje. E também aos nossos patrocinadores e, mais uma vez, a você, porque sem você a gente não consegue fazer este evento. Quero agradecer também à Rede Tribuna, né, a nossa casa aqui, a todos os amigos lá do nosso portal tribunaonline.com.br, onde você vai acompanhar todas essas palestras que vão estar lá disponíveis, porque eles também cuidam das nossas redes sociais, levando essa transmissão até você. Eu desejo a você um excelente final de semana, que está chegando aí, depois de amanhã já é sexta-feira, um excelente final de ano. A gente vai ter mais webinários sim, fique aí ligado, acompanhe nas nossas redes sociais, nos nossos canais de informação e se proteja. Estamos ainda na pandemia, não é hora de relaxar, porque a coisa mais preciosa que você tem é a sua vida e a vida de quem você ama também, ok? Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até lá!